quartas-feiras. A cruz antes da história. O que é isso? A cruz já existia antes de cruz ser criada. Não a cruz madeira, mas o princípio que deve estar nos nossos corações. Para fazer a vontade de Deus, às vezes temos que renunciar ao controle. Esse princípio já existia. Por isso que Jesus abriu o olho todo para obedecer ao Pai, servir ao Pai e nos ensinar o mesmo caminho. A cruz na história do homem. O homem pecou, caiu, se corrompeu. Qual foi a solução? A cruz entrou na história do homem para restaurar esse homem. A minha história na cruz, eu tinha uma dívida. Jesus veio e gravou minha dívida na cruz. É a minha história na cruz. Jesus veio, morreu no lugar. A história da minha cruz. Cada um tome sua cruz a cada dia e siga. Cada um tem sua cruz. Que cruz? Como a gente viu, não é o marido, não é a esposa, não é o emprego, não é a doença, não. É o princípio. Eu abri mão de qualquer coisa para servir meu Deus e obedecer. A pregação do Evangelho da cruz. A cruz tem que estar no centro da mensagem do Evangelho. Se não houver cruz na mensagem do Evangelho, não é o Evangelho de Jesus Cristo. A reconciliação com Deus foi alcançada na cruz. Nós éramos inimigos de Deus. Mas na cruz, Jesus veio e nos reconciliou de novo com o Pai. A cruz como porta. A gente viu aqui aquela figura da porta. Por quê? Porque quando a gente nasce, já nasce na porta larga e no caminho largo. Temos que passar pela porta estreita. E a porta estreita é a cruz. Depois seguir o caminho estreito. No fim tem o caminho da vida eterna com o Senhor. E a cruz, o poder e a riqueza. A gente viu também, quarta-feira passada. O poder e a riqueza. A busca do poder e a riqueza, dos aplausos pela velha criatura, tem que ser gravada na cruz. Para que a nova criatura nasça. E entenda que todo o poder e toda a glória pertence ao Senhor. E hoje a gente vai ver os dois últimos assuntos dessa série: a cruz e a serpente e o triunfo da cruz. Foi isso que a gente viu até agora. Pode botar aí a próxima. Olá. A cruz e a serpente. Vamos começar a ver esse assunto. Esse é o símbolo da medicina. Tem algumas variações de desenho, mas o símbolo básico é esse. Uma serpente enrolada. Como dizia aquilo ali, esqueci agora o nome. Se fosse uma vara, né? Mas como nomezinho técnico? Bastão. Gostei da ajuda. Uma serpente enrolada no bastão. Esse é o símbolo da medicina. A medicina que quando a gente está doente, a gente corre para o médico para... Doutor, o que é que eu tenho, doutor? Faça aí um remédio, faça um exame. Só não faça cirurgia, por favor. Então ali é o símbolo da medicina. Interessante, buscamos cura e o símbolo é uma serpente. O símbolo é a serpente. Esse símbolo, na medicina, o símbolo da medicina, ele nasceu na Grécia, né? É da cultura grega. E é vinculado a um deus grego chamado Asclépio. Um bonito danado. Ainda bem que já escolheu Asaf, né? Se não fosse Asaf, teria esse nome, né? Essa opção. Asclépio era um deus grego da cura. O deus grego da cura. O deus que tinha poder de curar, porque esse era o símbolo mais próximo dele. Então, na mitologia grega, esse Deus tinha o poder de curar. Então ele foi vinculado ao longo da história à medicina, que está na mitologia grega. Esse símbolo representa o
veneno da serpente e ao mesmo tempo a cura. Assim é a morte e a vida entrelaçadas. Esse é o símbolo da medicina. Não deixe de procurar o médico para isso. Então, o símbolo da medicina, esse aí que foi criado, representava o veneno e a cura, a morte e a vida. Pode passar o próximo? Porque a vida e a morte sempre andam juntas. Esse é o princípio. A vida e a morte sempre andam juntas. A mesma área onde está o vida, o vento, o sol, frutificando, mas no tempo de seca pode estar com morto, não frutificando. A vida e a morte andam juntas. A morte é cruel. Vamos passar aí, Romário. A morte é cruel. Dá para entender essa gravura? Essa figura aí? Duas crianças crescem, namoram, casam, envelhecem. Pelo jeito, ela que morreu primeiro, depois ele morreu. Ciclo da vida. A vida e a morte andam juntas. A morte é cruel. Ela leva a criança, leva jovem, leva idoso, leva rico, leva pobre, leva doutor e leva analfabeto, leva o japonês e leva o brasileiro, leva todos. Ninguém escapa da morte. É uma das coisas mais democráticas que tem na face da terra, né? É a morte. Todo mundo tem direito. Todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Não tem como fugir dessa igualdade. Mas a morte entrou como? A gente viu aqui o ciclo da medicina, falou sobre a morte, trouxemos para a nossa realidade, mas a morte entrou como na humanidade? Porque Deus não criou a morte. Deus é o Deus da vida. Ele criou a vida. Ele gera a vida. Ele é fonte de vida. Como é que entrou a morte? A morte entrou na humanidade lá no Éden. Lá no Éden. Quando Adão e Eva pecaram. Pode passar. Olha lá. O pessoal pode colocar sempre a maçã, né? A gente ajuda a fruta ali para identificar. Fala que era maçã, se era uma jaca, falou do fruto. Pode ser até outra coisa. Mas está ali. Eva foi enganada pela serpente e ofereceu a Adão que não pensou duas vezes. Nesse momento a morte entrou na humanidade. Se entrou, foi enxertado, Adão e Eva foram contaminados. Toda a humanidade que veio depois deles, que somos todos nós, fomos contaminados também com a morte. Não só com o pecado. Qual é o salário do pecado? Morte. Herdamos o pecado e as consequências do pecado, que é a morte. Vamos passar a próxima? Olha a serpente. Bonitinha, né? Nada simpática. Eva foi enganada e caiu. Adão foi enganado. Eva só fez oferecer, né? E Adão aceitou. Adão decidiu pecar. Mas a serpente contaminou Adão e Eva com o sentimento da independência em relação a Deus, né? E conseguiu separar o homem de Deus. E entre o homem e Deus havia o pecado. Separa o homem de Deus. E as consequências do pecado vieram sobre o homem, sobre a humanidade, se estende até hoje. Aí entrou a morte. O salário do pecado é a morte. E assim a morte entrou na história da humanidade.
foi inevitável. Pode passar a próxima hora. Vamos ler aqui esse versículo. Vamos ler juntos? Pelo que todo homem o pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Estão lembrando? Quando nós nascemos, já nascemos da porta larga e do caminho largo. E herdamos como consequência a morte. Já nascemos assim. Por isso que precisamos de uma nova vida, ser restaurados. Nascemos como filhos de Adão, nascemos em pecado, destinados a morrer nessa vida humana, na vida humana. Mas eu queria levar vocês para uma história que nós conhecemos um pouco. Está lá em Números, está no livro de Números. Israel, os filhos de Israel haviam saído do Egito e já tinha alguns anos que estavam na caminhada no deserto. E dentre muitas situações, houve uma outra situação em que eles também, mesmo já recebendo o maná e as codornizes, eles murmuraram porque não tinha água naquela região ali e não esperaram a providência de Deus. Reclamaram do maná e falaram mal do maná. E aí começaram a murmurar e a combater Moisés. Deus se indignou e mandou serpentes para o meio do povo. A Bíblia relata que eram muitas serpentes. E eles eram picados, sentiam as dores e muitos estavam morrendo. Esse foi a repreensão de Deus naquele momento pela murmuração terrível que a Bíblia diz que houve tamanha murmuração. E se levantaram contra Moisés. Isso está lá em Números, né? Então foi um grande momento de murmuração dos filhos de Israel. E a disciplina do Senhor foi mandar serpentes para picarem eles, adoecerem e morrerem. No meio de muitas mortes e muitas serpentes andando no meio deles, todos com medo de serem atingidos pelo mal que estava ali no meio deles, clamaram por misericórdia, procuraram Moisés e pediram: clama a Deus por misericórdia. Moisés clamou por misericórdia. Pode passar o próximo. Mas antes de ver essa figura, vamos ler Números 21, 8 e 9. Números 21, 8 e 9. Deus está dando orientação a Moisés. Moisés clamou. Números 21, 8 e 9. Moisés clamou a Deus, e Deus agora vai passar as orientações para Moisés, o que ele deve fazer, porque ele ouviu o clamor por misericórdia. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Pegue uma serpente de bronze, coloque numa haste e pendure, e o povo, quando olhar para ela, será curado. Então Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava. Pode voltar lá. Olha a figura da haste com a serpente de bronze. Bronze é um metal, um tipo de metal que era mais conhecido naquela época do que o ferro, o alumínio que é hoje. Está ali, Moisés apontando para a serpente que está na haste, e o povo tendo que olhar para ser curado, né? Aí vai a pergunta: por que Deus criou esse método para curar o pessoal? Uma serpente de bronze, metal,
pendurado numa haste, semelhante a uma cruz, e quem fosse picado deveria olhar para a serpente e seria curado. É o método de Deus. Como entender os métodos de Deus? Quando Deus age, quando Ele decide agir de uma forma ou de outra. Não era mais fácil Ele criar um remédio? Ó, esse ribeirão que vai abrir aí, que beber dessa água está curado. A gente imagina várias coisas, mas Deus criou esse método aí, né? E para ser curado só havia uma forma: crer no método de Deus. Era olhar para aquela serpente de bronze e seria curado. Esse é o método. Mas o que é que eu olhava? Para olhar. Não foi o que Eliseu disse. Vai, está de lepra, se banhe 7 vezes no rio e você será curado. Mas eu mergulhar 7 vezes no rio para ser curado é o método de Deus. Eu tenho que me submeter ao que Deus quer, da forma que Ele quer. Ele é Deus, eu não sou criatura. Então Deus criou esse método aí. E assim foi o resultado. Quem olhou foi curado. Então não precisamos entender o que Deus faz. Basta crer nele. Não precisamos entender o que Ele faz. Basta crer nele. O importante é o que Ele faz. Vamos pegar essa história que está lá em Números e trazer agora para o Novo Testamento. Jesus falou sobre esse episódio. Jesus falou sobre esse episódio. Abre aí, Romário, João 3, 14 e 16. Jesus estava conversando com Nicodemos e ele citou esse episódio lá em Números e disse a Nicodemos perguntando como é que fazia para entrar no reino de Deus. E aí Jesus respondeu: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O povo do deserto estava sendo mordido por serpentes, estava sendo contaminado com o veneno da serpente e estava caminhando para a morte. A humanidade foi contaminada pela serpente lá no deserto, no Éden. A humanidade foi contaminada pelo pecado e está caminhando para a morte. Uma serpente foi levantada no deserto e quem olhasse para a serpente seria curado. Jesus foi levantado. Todo aquele que nele crê será salvo. Aí está. O que Jesus falou: ele seria levantado para salvar a humanidade, assim como aquela serpente foi levantada para salvar os filhos de Israel ali no deserto. Como as coisas se encontram na Bíblia, tudo interligado. No tempo de Moisés, as pessoas deviam olhar para a serpente, foi a determinação de Deus. Aquele que olhar, ou seja, obedecer, estará obedecendo e crendo, será curado. No tempo de Jesus, precisamos crer na obra da cruz. A salvação é uma questão de fé. Se cremos na obra da cruz, o que Jesus fez na cruz, seremos salvos. Isso é o que está lá em João. Isso é a nossa história, a nossa salvação. Jesus foi levantado ali na cruz, para que olhemos para Ele, creiamos na obra que Ele estava lá, nos rendamos a Ele, na obra da cruz para as nossas vidas, seremos curados do pecado que nos contaminou lá dentro dela. Amém? Amém. Vamos para o segundo tema: o triunfo da cruz. Triunfo da cruz. É uma incoerência falar da cruz na lei. Como é que você fala de cruz e associa a triunfo? É uma ofensa. É uma ofensa à inteligência humana.
escândalo para os judeus. Um escândalo. É loucura para os gentios. Falar que a cruz é símbolo de triunfo. Ali está a cruz. Símbolo de quê? Quando fala em cruz, é símbolo o quê? Dor, crueldade, morte, sofrimento, humilhação. Isso é o que significa a cruz. Mas a Bíblia fala que Jesus triunfou na cruz. Que triunfo foi esse? Quando alguém é crucificado, é aquilo ali. É dor, é humilhação, é sofrimento, é o castigo. Então, como afirmar que Jesus triunfou ao morrer na cruz? Abre aí, Romário, 1 Coríntios 2, 18, 19. Primeira carta aos Coríntios 2, 18, 19. Primeira carta aos Coríntios 2, 18, 19. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, 19, vai estar no terceiro. Daqui a 8 de fala. Primeira Coríntios 2, é 1. 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1, 18, 19. Desculpa, estou errado. Vamos lá? Vamos ler juntos? Certamente a palavra da cruz É o para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Isso é a cruz. Loucura, escândalo, confunde qualquer um. Essa é a mensagem da cruz. Pode botar a voz lá. A morte de Jesus foi o triunfo sobre o pecado. O preço do pecado, a gente viu aqui, o salário do pecado é a morte. Só a morte de alguém sem pecado pagaria a dívida de Laís, pagaria a dívida de Dinha, pagaria a dívida de Dora, Irmã Maria, Irmã Mariazinha, todas as nossas dívidas. Só a morte de alguém sem pecado pagaria. Esse foi o custo da dívida que a gente contraiu. Quem pagou foi Jesus. Ali está. Porque o preço do pecado é a morte. Alguém tinha que morrer e tinha que ser sem pecado para pagar as nossas dívidas. Vamos ver agora, Romário, Colossenses 2, 13 e 14. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o espírito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, ele morreu inteiramente, travando a cruz. O que ele está dizendo? Jesus, quando morreu na cruz, havia uma dívida que pesava contra mim, havia uma nota promissória, uma duplicada, um boleto vencido,
essa dívida era minha, foi eu que contraí. Ele arrancou, pegou e gravou na cruz. A dívida está paga. Márcia não está devendo mais nada. Valdira não está devendo mais nada. Eu paguei a dívida de vocês. O salário foi pago, a dívida foi paga, e a morte cobrada, o pecado cobrado. Então não há mais dívida. Foi gravada na cruz, perdoando todas as nossas ofensas, e rasgou a dívida, a cédula, a nota promissória que nos era contrária. Tirou do meio de nós e cravou na cruz. É isso que está aqui. Literalmente o Senhor fez isso. A vida que nos deu salvação, irmãos, foi resultado da morte. Jesus era Deus, esvaziou-se de Deus, nasceu como ser humano, foi reconhecido como figura humana, andou entre nós, comeram, beberam, dormiram, teve fome, sentiu cansaço, tudo aquilo que o ser humano tem. Essa vida humana que Jesus recebeu ficou lá na cruz. A vida humana que Jesus viveu ficou na cruz, morreu na cruz. Foi o pagamento da nossa vida. O ser humano morreu na cruz. Nós recebemos a nova vida, porque Ele ressuscitou. Jesus morreu como Jesus Cristo, mas a Bíblia diz que Ele ressuscitou, o Senhor Jesus Cristo, ao qual Deus o ressuscitou, rompeu os milhões da morte. Aí mais adiante Pedro vai dizer para aquele povo: este Jesus é que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E foi a ressurreição de Jesus, e agora Ele sendo Senhor, nós podemos também um dia ressuscitar Ele. Então depois da cruz, Jesus ressuscitou como vencedor sobre a morte. Porque para vencer a morte, teria que morrer. Ele morreu. Para vencer a morte, ele teria que ressuscitar. Ele ressuscitou. E para vencer de vez a morte, ele teria que dizer: vocês também vão ressuscitar. A morte não é mais a nossa inimiga invencível. Esse é sempre um dos temores da humanidade. Não saber como vencer a morte. Jesus venceu a morte ali na cruz. E aí ele se tornou o quê? O primogênito dentre os mortos. O primogênito dentre os mortos. Pode botar aí, próximo. Jesus ressuscitou como Senhor e como primogênito de uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Adão formou uma geração de filhos de Adão, nascendo em pecado. Jesus forma uma nova geração de filhos de Deus, irmãos de Jesus, não mais escravos do pecado. Então Jesus triunfou ali na cruz sobre a morte, e seu triunfo nos deu vida. A obra da salvação envolve a remissão dos pecados através do sacrifício de Jesus, e troca a velha vida por uma nova vida, a vida eterna de Deus através do Senhor Jesus. Nós recebemos uma nova vida. Na cruz nós também fomos libertos dos nossos acusadores. Aquela dívida que eles nos acusavam não existe mais, foi paga, foi rasgada. O preço do nosso pecado foi pago totalmente. Não há mais nenhuma acusação sobre o nosso passado. Somos livres. Vamos ver aí Colossenses 2,15. Aliás, passa a própria figura. Desculpe. É isso aí.
cruz foi a expressão do amor e da justiça divinas. Foi a expressão do amor de Deus por nós. Amor tanto com a humanidade que deu seu Filho. E foi a expressão da justiça, porque o salário do pecado é a morte. Teria que ser pago o preço. E foi pago através da morte do seu Filho. E foi o que aconteceu. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O Serasa espiritual, se a gente pode chamar disso, os cobradores que nos acusam do pecado, o Ministério Público lá do inferno que acusa todos aqueles que pecaram, todos eles ficaram expostos lá na cruz. Quando Jesus disse: a dívida está paga, você não pode mais acusar aqueles que creem em mim. O salário do pecado foi pago. Então Jesus triunfou na cruz e retirou do inferno todo o poder que ele tinha de acusar a todos nós. O inferno não pode mais acusar. Passa a próxima. E qual foi o resultado da morte de Jesus na cruz? Vamos ler juntos? Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação, não há mais acusação, não há mais morte. Há nova vida, a liberdade de servir ao Senhor. Não estamos mais sujeitos à escravidão do pecado. Agora temos Jesus em nossas vidas. O Senhor Jesus em nossas vidas. Passa a próxima, Mário. E aí ele fala, 2 Coríntios 2:14. O reino das trevas tenta nos inquietar, nos distrair, nos desfazer e esquecer. O reino das trevas tenta nos fazer esquecer toda a obra da cruz. Tenta nos fazer esquecer que Jesus já pagou a dívida. Tenta nos fazer esquecer de que recebemos uma nova vida. Tenta nos fazer esquecer que o nosso Senhor, Ele venceu na cruz. Ele venceu o inferno. Ele venceu a morte. Ele triunfou ali na cruz. E esse triunfo dele, ele passa para todos aqueles que nele creem. E ele nos libertou do reino das trevas. E aí ele fala isso aqui, vamos ler juntos? Mas graças a Deus, em Cristo, sempre nos conduz triunfalmente. Triunfante de Deus. Agora, o nosso remédio, ele faz o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. E outra tradução diz um aroma suave, ou um bom perfume. Malena foi liberta, foi curada, não tem mais nenhuma dívida contra ela. E além disso, recebeu uma nova vida. E essa nova vida, ela anda agora por esse mundo, que está ainda mordido pela serpente, e que ainda não acordou para se dispôs a ir buscar Jesus e crer na obra de Jesus. Só que ela passa no meio dessa geração que está perdida, como um bom perfume de Cristo, demonstrando: Jesus já mudou minha vida, pode mudar a sua também. Ela anda em triunfo no meio da geração corrompida e contaminada pelo pecado. Nós andamos no meio de uma geração que está ainda desobediente a Deus, se achando dependente de Deus. Mas a vida daquele que serve a Deus, que vive a obra do Senhor das suas vidas, que crê na obra de Cristo, que já foi e recebeu nova vida, que já recebeu uma nova caminhada, transita no meio das pessoas, exalando, espalhando um bom perfume de Cristo no meio da humanidade. Essa é a maior pregação do Evangelho. Essa é a maior pregação do Evangelho. Hoje de manhã, ao sair estava dentro do Uber, a Milena saiu, e o rapaz começou a falar sobre o fim do mundo, dentro da visão dele.
Ah, porque uns falam isso, diz que já foi destruído por água, diz que vai destruir por fogo, e não sei o quê. O senhor acredita nisso? Eu já estava pagando para sair, com medo que a gente perdeu o ônibus. E só deu 10 segundos para falar. Ó, eu acredito que o mundo já foi destruído por água. Sou cristão. Já acredito que o mundo foi destruído por água. A Bíblia, através do Senhor, diz que vai ser destruído por fogo, porque nós vamos prestar contas da nossa vida. E o que eu digo a você é que você conheça Deus e conheça a verdadeira palavra de Deus. Porque se fala muita coisa aí por fora que é mentira, e não é da forma como eu estou pregando. Então, conheça a palavra de Deus e se renda ao Senhor. Deus abençoe sua vida. Essa alma é fruto de Cristo. A humanidade está doente pelo pecado, doente pela desobediência e caminhando para lá. Aí você triunfou na cruz, você triunfou. Nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Você é mais do que vencedora. Nós somos mais do que vencedores. Caminhamos como triunfantes no meio dessa humanidade. O Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Vamos.